O capítulo 210 de One Punch Man trouxe uma revelação insana do passado do Blast junto ao Void, galera. E até mesmo quem é aquela mulher do capítulo passado foi revelado, beleza? Então vem comigo pra saber tudo que rolou nesse capítulo insano. Fala galera, beleza? Tô Nerd na área pra mais um vídeo de One Punch Man. Hoje trazendo pra vocês o capítulo 210 completasse. Olha, meu amigo, que história cabulosa do Void junto ao Blast, hein? Muitas armações aí por baixo dos panos e o Blast parece que é uma pessoa bem especial, viu? Mas antes de falar do capítulo, mete o dedo nesse like, se inscreve e ativa o sininho das notificações, porque essa é a única forma de você deixar o seu YouTube cheio do carecão de capa. Então aproveita a oportunidade para fazer parte da família Tô Nerd também. Agora, sem mais enrolação, bora saber tudo que rolou em One Punch Man 210. A capa do capítulo mostra 3 ninjas, galera, 2 homens e uma mulher, e um desses homens, com certeza pela aparência, é o próprio Void, tá? E escrito na capa diz o seguinte: 3 ninjas atacando, com seus jeitos únicos. Então dá-se a entender que era um grupo ali, os dois eram um trio, né, digamos assim, de ninjas que atuavam ali no mundo de One Punch Man, certo? O capítulo então começa num porto ali, onde tem vários containers, e nós vemos o Blast em cima de um container observando alguém lutar. Nós vemos então um monstro ali com umas garras nas mãos atacando o Void, galera. O monstro joga o Void contra o container, amassando ele, e tá prestes então a cravar as suas garras no peito do Void. Mas no momento que ele ia fazer isso e finalizar o nosso ninja cabeludo, o Blast lança a sua técnica gravitacional que arranca o braço do monstro de uma vez. E o interessante aqui é que antes desse ataque do Blast, o monstro fala o seguinte para o Void: a sua contribuição para o plano de Deus foi muito bem-vinda. Ou seja, galera, há muitos e muitos anos atrás já rolava o God transformando pessoas em monstros e em seus avatares. Inclusive esse aqui deve ser um dos avatares de God. O Void então aproveita essa abertura aí do monstro perder o seu braço e corta a cabeça do monstro num único ataque. O monstro cai no chão e então o Blast se aproxima do Void, dizendo que ele estava rastreando o cubo dimensional que estava de posse desse cara aí. É que nem eu falei, ele era um avatar de God. E nessa de perseguir o cara, ele acabou se deparando com o Void, que é um cara bem poderoso, segundo as palavras do próprio Blast. O Void, percebendo, né, um jutsu, como ele diz, né, aquela técnica do Blast, ele acha que é um jutsu de ninjas. Ele percebendo que é um jutsu muito poderoso, uma habilidade única, que ele nunca viu antes, ele fica interessado em saber quem é o Blast. E o Blast então cruza os seus braços. Ele está bem mais jovem aqui, a aparência dele é totalmente diferente da atual do mangá de One Punch Man, e ele diz que é apenas um herói independente. E o Void, ao ouvir isso, diz que ele é um cara que não merece a confiança dele. Então temos uma explicação breve do narrador, que diz o seguinte: o sistema oficial de heróis profissionais só seria implementado 15 anos depois, ou seja, um flashback de 15 anos atrás, mostrando como que o Blast conheceu o Void. O Blast então aponta para o monstro que estava no chão e pergunta o porquê que ele chamou o Void de mestre. E o narrador explica novamente a situação. Esse avatar de Deus era um Jounin da vila e discípulo do próprio Void, galera. E o Void nessa época já era o líder da vila ninja. E a gente vê a cabeça do monstro se desmonstrificando e se tornando a cabeça daquele cara da capa que eu disse pra vocês que era o trio de ninjas que atuava ali no mundo de One Punch Man, tá? Então o Void teve que tirar a vida do seu próprio amigo. O Void fica desconfiado do Blast, acha que ele está bisbilhotando a Vila Ninja, mas ele se rende ao sentimento ao perceber o rosto do seu aluno, o rosto do seu companheiro ali no chão, que ele mesmo teve que tirar a vida obrigatoriamente para defender a sua própria. Ele se ajoelha no chão chorando muito, dizendo que esse cara era um discípulo querido e o seu nome era Mancha Suja. Desculpa, gente, não é nem pra dar risada aqui, mas
Esses nomes desses ninjas não tá bom, né? Mancha suja, pô, tá de brincadeira, que redundante. Ele explica pro Blast que de repente, do nada, ele acabou se monstrificando e mudando completamente a sua forma de agir. Então ele clama pelo Blast para que ele explique o que está acontecendo, quem é esse tal Deus que fez isso pro seu discípulo, porque ele irá vingá-lo. Olha o olhar de ódio do Void a respeito do God, galera. O Blast então explica tudo a respeito do God para o Vazio, e após ouvir toda a história, tudo que envolve esse deus de One Punch Man, o Vazio decidiu então ir com o Blast numa jornada atrás dos cubos dimensionais. A gente vê os dois aqui em vários lugares diferentes, num deserto, numa floresta ali à noite, os dois estão acampando, e então em um desses dias aí de viagem dos dois, o Blast está dormindo tranquilão na barraca e o Void está lá na luz do luar, e de repente da árvore aparece uma mulher, galera, e é exatamente isso. Ela parece muito com a mulher do Blast que foi mostrada no capítulo passado. Ela chama o Void de irmão mais velho e o nome dela, bem, não podia ser diferente, né? Luar da Lua. Vai ter luar do sol, pô, tá de brincadeira. O Void então explica que ele tem uma missão para ela, que é se aproximar intimamente do Blast, para descobrir mais a respeito do City. Ó, o City já era amigo do Blast nessa época, da Fundação Agony e de um cientista genial que ajuda o Blast na sua empreitada de herói ali por diversão, digamos assim. E se eu não me engano, essa fundação foi a primeira vez que foi citada no mangá de One Punch Man. Eu não me lembro, tá? Se eu tô errado aqui, deixa nos comentários, mas no momento eu não me lembro de ter essa fundação sendo citada no mangá de One Punch Man, tá? O Void continua dizendo para ela investigar os recursos financeiros deles e suas tecnologias avançadas e descobrir se isso que eles estão fazendo, essa tecnologia, essas pesquisas, pode ser implementada na Vila Ninja, que o Void é o líder. E depois que ela fizer toda essa missão de investigação, ela pode eliminar todos os envolvidos. A moça fala entendido de prontidão, já desaparece nas sombras e então vemos o que aconteceu. Ela realmente se aproximou, mas se aproximou bastante do Blast, né? Porque até o filho tiveram junto. Essa levou a sério o serviço, né? Fala sério. E em todos os momentos, no casamento dela, no nascimento ali do Blue, que é o filho do Blast, com essa moça, o Void sempre estava presente junto ao casal de pombinhos, não é verdade? E o Void sempre tentava observar, ler o Blast através do seu olhar, mas ele nunca conseguiu, galera. O que é bem estranho, mas no fim do vídeo eu comento com vocês, tá? E aí, então nós ficamos sabendo o motivo do rompimento dessa suposta amizade, entre aspas, do Blast e do Void. Porque assim, por que eu digo suposta, galera? Porque o Blast realmente considerava o Void um grande amigo. Já percebemos aqui pelo flashback que o Void estava se aproximando mais por interesse, né? Mas o motivo desse rompimento, desse ódio que o Void alimentou ali pelo Blast, é que sua irmã foi atacada durante uma luta contra um avatar poderoso de God e acabou falecendo, galera. O nome dela, como nós vimos, é Lua, mas quando ela se aproximou ali do Blast, ela mudou até o seu nome para Maia, tá? E nós vemos então o flashback ali do Blast segurando o Blue ali, que tinha meses de vida, ali diante do velório, né? Diante do enterro da sua amada Maia / Lua, certo? E o Void também estava ali naquele dia de chuva, observando de longe. E o problema todo aqui, galera, foi o seguinte, é que essa fatalidade aconteceu justamente no momento em que a investigação da Maia / Luna estava prestes a descobrir quem era o cientista secreto do Blast. E então, por conta disso, ele ficou imaginando, né, alimentando na sua mente que o Blast descobriu, né, o trabalho ali, a missão da Maia / Lua, e deixou a sua irmã morrer de propósito para se livrar da espiã. E ele está pensando isso ali no velório da irmã dele, mas ele está pensando isso enquanto ele vê o Blast chorando amargamente a perca da sua amada.
Ele então fica com pensamentos dúbios vendo essa cena, né? Parece que foi isso, mas vendo o sofrimento do Blast, parece que ele não seria capaz e não descobriu nada a respeito da Maya. E então ele é tomado por um turbilhão de sentimentos, porque ele não quer chorar, lamentar a morte da sua irmã, porque se ela morreu, segundo seus pensamentos, é porque ela é fraca, mereceu morrer, mas ao mesmo tempo ele tem aquele sentimento. E nós acertamos, né, galera? Eu falei num vídeo após o capítulo 209 que ela era uma irmã, a irmã do Void, que ele perdeu por conta ali de uma batalha que o Blast não estava presente. E foi exatamente isso que aconteceu. Bacana, né, galera? A gente vê então que o Void, galera, nessa cena aqui, ele emagreceu muito, ou seja, ele estava realmente sofrendo pela perca, pelo luto da sua irmã. A gente vê aqui as entradas dos ossos ali da mandíbula dele, coisa que não aparecia no passado, mais pra frente aqui, quando a gente viu ele se conhecendo o Blast, lembra? Então ele realmente entrou numa depressão, os pensamentos consumiram, esses sentimentos consumiram o Void, o que deu abertura pra quem? Quando alguém está quebrado emocionalmente, quem que aparece para oferecer uma mão amiga, entre aspas? Exatamente. E o God aparece exatamente no momento em que o Void e o Blast estavam entrando ali, descendo as escadarias de um templo budista, pelo que parece aqui, para encontrar um novo cubo dimensional. E esse cubo estava numa estátua, galera, de um Buda de um olho só, bem cabulosa. Eu vou procurar alguma referência e trazer um vídeo completo para vocês. Deve ter alguma referência por trás desse Buda guardando esse cubo, tá? E então o Buda, quando o Void está passando debaixo dele, ele se quebra completamente, revelando o cubo. O Blast tenta agir rápido, fazer ali uma barreira dimensional, mas já era tarde demais. O cubo tocou ali a cabeça do Void, que tentou se defender, e então o Void foi transportado para o mundo de God, um mundo de fantasia, um mundo que oferece tudo que você precisa e tudo que você quer na sua vida. E o que apareceu nesse mundo? Exatamente, um cubo gigantesco, lembrando a base da Vila Ninja, lembra? No meio de uma floresta, bem escondidinho, em forma de cubo. E ele se encontra então com os seus dois maiores amigos, a sua irmã, Lua, e o seu amigo que ele teve que tirar a vida, o Mancha, galera. Ele fica espantado ao ver os dois vivos ali, com as suas roupas ninja, sorrindo para ele. E então a sua irmã Lua diz que ela está em uma nova missão, uma missão muito mais nobre do que ser uma ninja. E então aqui provavelmente seja aquele momento que o Blast viu na mente do Void, da sua irmã estendendo as mãos para que o Void aceitasse se tornar o avatar de God, galera. E que história, né, cara? Que background da hora que o One e o Murata fizeram para o Void, né? Ele sim não era um cara assim, não era um herói, um cara 100% correto. Quem era assim era o Blast, né? Um cara altruísta, mas, galera, ele não era um cara mau, ele não procurava fazer maldade pra galera, ele simplesmente foi corrompido, foi corroído pelo sentimento de perca do seu melhor amigo e da sua própria irmã mais nova, e isso deu abertura para o Void se aproximar. E as coincidências, ou talvez não tão coincidências assim, da morte da sua irmã, né, do tudo que levou à morte dela, fez com que ele alimentasse esse ódio profundo do seu cunhado, o Blast, não é verdade? E no finzinho do capítulo tem lá um pedacinho, um quadrozinho do Saitama olhando as katanas do Void, dizendo que ele precisava realmente de alguma coisa pra cortar ali, pra abrir as caixas que ele manda vir da Amazon, na verdade da Shopee, do eBay. Mas ele acha que a espada é muito grande, né? Não vai ter onde guardar no AP dele. Muito bom, cara. Oh, meu Deus do céu, Saitama não tem jeito. Esse é o final do capítulo, tá, galera? Mas como eu disse pra vocês, eu achei bem interessante algumas coisas. Primeiro, galera, o fato do Void falar a respeito do olhar do Blast. Nós já sabemos que o olho do Blast, inclusive o do Blue também, ele puxou o pai dele nessa característica, são olhos completamente diferentes. Tem uma íris bem diferenciada que nunca vimos no universo do One Punch Man, a não ser no Blast e no próprio Blue, tá? Fora isso, na foto de família do Blast, da Maya / Lua e do Blue,
lá no capítulo 209, mostra que não é apenas a luva do Blast que tem aquele sinal ali que forma o infinito. Nas mãos, ali na pele do Blue, também tem o mesmo sinal, galera, mostrando que o Blue, ele recebeu essa genética do Blast, logicamente, né? Claro, eu sei disso, mas ele recebeu junto esse poder ali também, essa marca na parte de cima ali das mãos, igual o Blast tem. Então não é só na luva, tá? A luva, ela representa algo que está marcado na pele do Blast e também do seu filho Blue. E o interessante disso, galera, é que nunca vimos algo parecido no universo de One Punch Man. E o que me leva a crer no seguinte: será que o Blast realmente é humano, galera? Porque veja bem, na época que o Blast se tornou um herói independente, como ele diz, galera, não existia associação de heróis, não existia essas coisas, e os monstros começaram a aparecer há 10 anos atrás, como nós sabemos ali em alguns conteúdos extras de One Punch Man, né? Começou a aparecer os monstros e cada vez mais monstros e coisa e tal, o que leva a gente a crer que, pelo fato do Blast ter ali por trás dele o City, que é amigo de longa data, a Fundação Agone, que foi citada pelo que eu acho pela primeira vez no mangá, e também esse tal cientista genial. Quem será que é esse cientista que fez a armadura do Blast? Então é uma coisa bem interessante, porque os únicos cientistas geniais que conhecemos, que são velhos, né, no mundo de One Punch Man, é o Dr. Kuseno, né, que fez ali e cuida também do Genos, e o próprio Dr. Malfoy. Não ficamos sabendo de outros doutores gênios assim da ciência no mundo de One Punch Man. Então temos mais um gênio, sim. Talvez era um trio de gênios e nós não conhecemos ainda, ou talvez seja assim o Dr. Malfoy ou o próprio Dr. Kuseno, galera. O que eu acho bem difícil, eu acho que é uma terceira pessoa. Então pode ser que o Blast, a história do Blast, seja parecida com a história do Superman, na minha opinião. Ele é um cara que veio de outro planeta ou de outra dimensão, né, diferente da atual do universo de One Punch Man. É por isso esses poderes diferenciados dele e dessa marca na sua mão. E é por isso que tinha essa fundação por trás dele, muito poderosa pelo sinal. City, que sabe toda a história que nós precisamos saber dele. Provavelmente ele será usado para contar isso pra gente no futuro. E também esse cientista que acabou aí upando os poderes do Blast junto com essas armaduras, essas invenções insanas que nós vemos o cara usar. Então, galera, é um negócio bem cabuloso. Eu vou pensar melhor, vou pegar algumas referências, tentar descobrir mais sobre a Fundação Agone, pra formar uma teoria bem bacana e trazer pra vocês ainda essa semana, tá? Eu tô devendo vídeo pra vocês, tá ficando dia sem vídeo aqui no canal. É que tá corrido pra mim, fim de ano na oficina é bem corrido, galera, vocês não tem noção. Mas eu vou fazer um esforço pra essa semana lançar vídeo todo santo dia, talvez 2 vídeos num dia só, e eu conto com você pra assistir, porque não é nada eu mandar o vídeo aqui e você não assistir, né, cara? Tá de brincadeira? Olha, não faz isso comigo, hein, seu amigo Tonete do peito aqui. Então mete o dedo nesse like, se inscreve e ativa o sininho das notificações, porque essa semana vai ser recheada de One Punch Man, Kaiju número 8, Dandadan sai amanhã a maratona, já estamos quase já em 1/3, já estamos quase chegando nos semanais, hein, galera? Tá ficando bom a coisa e eu conto com vocês aqui no canal Tonerd para acompanhar com a gente, beleza, galera? Vou deixar 2 vídeos na tela final, estão muito bons, vale a pena assistir. E é isso, esse é o fim do vídeo. Obrigado por permanecer até aqui e valeu!